Estamos de volta, é mais um bloco de informação. A informação não para aqui no seu Está na Hora. Vamos à análise económica da semana com o Dr. Daniel Sapateiro, economista e convidado residente do Está na Hora. Bom dia, bem-vindo ao Está na Hora. Eu é que digo bom dia e bem-vindo também pela sua ausência e também a todos os telespectadores. Obrigada, Dr. Sapateiro. Vamos começar por saber qual a sugestão de hoje, a sugestão de leitura. Vamos, nessa nossa prática de sugerir livros, temos uma pessoa que é académico, é do Mali, mas é tão angolano quanto o Mali, provavelmente. E vai ser condecorado pelo Presidente da República com uma medalha de mérito dos 50 anos da independência. Estou a falar do professor Dr. Aboubacar Keita, que é professor no ICHED, Instituto Superior de Ciências e Educação. E este é um livro que trazemos aqui hoje, História da África Negra. Porquê? Porque nós vamos negociar com mais 53 países na Cimeira dos Estados Unidos da África, que começa na terça-feira, 22 de junho, e também com os Estados Unidos. E nós temos que conhecer o nosso continente. Este é um livro espetacular. O que é que retrata a história da África Negra? Negra numa lógica daquilo que nós chamamos a África subsaariana. Portanto, nós dividimos a África em cinco partes, digamos assim, e depois, dentro dessas 5 partes, eu dividiria ainda numa lógica, que aqui como está na fotografia do livro, a África branca, digamos assim, portanto, e depois, abaixo do deserto do Saara, a África Austral, a África subsaariana, onde Angola também está, evidentemente, mas ele vem trazer aqui uma lógica da sociedade, das religiões, daquilo que foi os povos banto, por exemplo, para percebermos como é que estamos aqui hoje, antes mesmo até dos colonos, diferentes colonos, povos colonizadores terem chegado à África, Portugal, a França, a Bélgica, a Holanda e assim sucessivamente. E os Parece ser uma também. obra interessante. Onde é que podemos adquirir esta obra? Olha, há tudo o que é livrarias, mas como nós não temos uma grande variedade de livrarias, infelizmente, e é por isso que também sugerimos livros aqui semanalmente, desde a livraria Lusíada, que fica na Mutamba, estamos a falar também já alguns hipermercados que também vendem este livro. Eu comprei mais uma vez este livro na rua, no mercado informal. E por isso é que eu digo ali que este custou-me 5 mil kwanzas em segunda mão. E posso dizer que semanalmente eu compro entre 5 a 10 livros no mercado informal, onde substancialmente se encontra grande variedade de livros e os preços também são muito mais baixos. Desde que eles estejam em boas condições, não estejam demasiado rasurados, riscados, eu faço essa aquisição para eu também me aculturar, e também já li este livro e tem 302 páginas. E digo-vos uma coisa, é dos melhores livros que se pode ler para conhecer o continente em que vivemos. Muito bem, vamos avançar para o resumo da macroeconomia angolana. Traz-nos hoje alguns indicadores macroeconómicos. O que temos para hoje? É a primeira vez que trago um quadro resumo, que ainda vou melhorar nas próximas edições. No fundo, se dissessemos assim, numa folha A4 de papel ou no ecrã, se dissessemos ter assim os principais indicadores da nossa economia, tendo em conta que quem vem para a Cimeira vai ter acesso a estes dados e outros, para perceber onde o país anfitrião da Cimeira, quais são este tipo de indicadores. Temos aqui desde a inflação, a maio, temos as reservas internacionais quase a chegar aos 16 mil milhões de dólares, temos aqui os câmbios à data de ontem, 18 de junho, que nós estamos sempre há várias semanas a conhecer este câmbio de 911, 955 do dólar para o kwanza, 1060 para o euro. Depois também temos aqui a média da banca comercial ao dia de ontem, em que se revela, por exemplo, aqui que entre o BNA, o dólar no BNA e no mercado das agências bancárias, são 28 kwanzas de diferença, mas depois, por exemplo, para o euro já estamos em 58. Portanto, tem-se vindo a alargar a diferença entre o euro no Banco Nacional de Angola e na banca comercial. Deixe-me dizer também o seguinte, é que o dólar no Banco Nacional e na banca comercial, no Banco Nacional e na banca comercial, estamos a valorizar o kwanza. Mas se olharmos para o euro, tanto também nos dois mercados, BNA, Banco Central e nas agências bancárias, nós estamos a desvalorizar o kwanza em cerca de 11%
para essa moeda da Europa. Traz-nos também uma taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2025. E 29% na média geral, sendo que a população jovem, até aos 24 ou aos 30 anos, é largamente suplantada por estes 29,4%. Okay. Isto depois também é demonstrado, porque grande parte da população ativa está no mercado informal, nas questões de trabalhos eventuais, nos biscatos, em 79%. Depois temos o preço do petróleo. Aliás, para a semana, de facto, vamos explorar um pouco mais isto. A data de ontem estava cotada em 76 dólares, mas a média do ano, que já esteve abaixo dos 70 dólares, que é o preço médio de barril que está no Orçamento Geral do Estado de 2025, já voltou a subir e já suplantou, portanto, os 70 dólares em 70,654. Okay. Depois temos aqui os preços por ação à data de ontem das 4 empresas cotadas no mercado de valores mobiliários, Bodiva, em que ontem, mais uma vez, o Banco Angolano de Investimentos, Banco BAE, bateu o recorde histórico novamente em agora 81 mil kwanzas por ação. E desde o início do ano, o Banco BAE valorizou-se quase 11%, o Banco Caixa Angola quase 32%, a ENSA em sinal negativo, menos 25%, e a própria Bodiva, empresa cotada, está a 3,27% positivo. Depois, algo que os outros países que vêm aqui à Cimeira, isto não é só para a Cimeira, é uma questão que de todo o ano, é aquelas 3 grandes empresas que avaliam o Estado, a República de Angola, dão de nota perante as contas públicas. E todas elas com uma lógica diferente de avaliação, B-, a Moody's B3 e a Standard & Poor's para o curto e longo prazo, vão dar na mesma conclusão, que é estas avaliações indicam uma avaliação da nota à Angola, de especulativo e com risco substancial de não cumprimento dos compromissos. Ou nós temos que melhorar isto até para haver uma percepção de quem quer investir em Angola, que há um menor risco em comprar, por exemplo, dívida pública angolana e não só. Muito bem, nós vamos a seguir olhar para a produção petrolífera e eu ia querer saber do Dr. Sapateiro em que medida a guerra de Israel consegue afetar de alguma forma o preço do petróleo. Repare, nós na semana passada estávamos a falar em 63, 64 dólares. Como eu apresentei ontem, há pouco de ontem estava em 76 dólares. Subiu cerca de 12, 13 dólares de uma semana para a outra. Sendo que o ataque que Israel fez à República Islâmica do Irão foi na sexta-feira. Mas os dados que temos do petróleo é de segunda a sexta-feira e logo na segunda-feira nós já estamos a falar de 72 dólares. É aqui o quê? Os receios de que o Irão, um dos países que mais exporta petróleo do mundo, tenha uma incapacidade de o fazer por via de um estreito, que é o Estreito de Hormuz, e com isso, no fundo, fornecer petróleo aos países que precisam dele. Então, esses receios, que a meu ver são temporários, porque esta guerra, mais dia menos dia, isto é uma opinião, com base também nos interesses que estão a acontecer, de ela terminar rapidamente e o mercado voltar a estabilizar. Tanto que, por exemplo, ontem o petróleo desceu de terça para quarta-feira. De terça para quarta-feira. Ou seja, quando se valorizou muito nos primeiros dias da semana, ontem já houve uma retração. E isso, quando está acima dos 70 dólares, é positivo. E nós estamos, a média, como eu disse, só por estes aumentos, já voltou a subir para cima dos 70 dólares. O que era um receio que nós tínhamos, era que continuasse o petróleo entre os 60 e os 70 dólares ou até abaixo dos 60. Agora, se a guerra parar, que é o que nós desejamos, porque obviamente as vidas humanas e tudo mais, há a probabilidade de voltar o preço do petróleo a descer e aí as nossas contas públicas vão, de alguma forma, ter um impacto negativo. E aqui já está espelhado antes mesmo dessa guerra. Porque este quadro, que tem aqui uma imprecisão minha, portanto aqui a diferença, esta coluna não é 774, mas é 222 milhões e 600 mil barris, já espelha que nós estamos a produzir menos 2,44%. Ou seja, estamos a produzir menos petróleo do que, por exemplo, do que aquilo que está estimado no OGE de produzir 31 milhões e 800 mil barris por dia ou 1 milhão e 98 mil barris por mês e 1 milhão e 98 mil barris por dia. Okay. No fundo, este quadro resume isso. Estamos a produzir menos petróleo e, obviamente, com também a questão da média do preço do petróleo estar a descer. Começamos em novembro, porque a partir de novembro é quando começa a impactar o Orçamento Geral do Estado do ano seguinte. Portanto, porque como o petróleo é vendido a 60 dias antes,
no mercado de futuros, ele já impacta a partir de novembro. E percebemos que o petróleo tem vindo a descer, e isto é dados até maio, inclusive, portanto, e a Agência Nacional de Petróleo e Gás publicou estes dados de maio há 2 dias atrás, no dia 17, portanto, isto é mesmo fresco, é uma notícia fresquinha, aqui não está na hora, portanto, dizer isso, estamos a produzir menos petróleo, cerca de 2,44%, e no acumulado 130 mil barris a menos do que aquilo que está projetado no Orçamento Geral do Estado para 2025. Muito bem, Dr. Sapateiro, vamos olhar para o preço? Vamos olhar aqui para o preço, temos a média de 2024 e depois a partir de janeiro e percebemos que essa queda do preço de barril, além ou cumulativamente com a redução da produção, vai dar aqui as conclusões que vamos depois assumir nos próximos slides. Portanto, preço de barril, à exceção de junho, mas junho ainda não conta para estas contas, porque ainda hoje estamos a dia 19, percebemos que está sempre a vermelho, o preço está a descer. Portanto, menos produção, preço a descer, vai dar aquilo que vamos aqui apresentar a seguir. Muito bem. Vamos aos cálculos mensais. Quase numa lógica de direto ao ponto do Jacinto Malungo, apresentarmos como é que se chega às contas mensais para depois dar o último slide, as conclusões. Portanto, o que nós fazemos é, os 65 dólares era o preço do ano passado do OGE, depois a questão que tem a ver com a produção real dada pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, depois a média do preço barril por mês, nesse mês, por exemplo, de novembro, a produção valorizada ao preço médio do mês, ou se fosse o OGE aos 65 dólares, e depois aqui a questão que tem a ver com os ganhos para o OGE. Como produzimos e o preço do barril foi de 73 dólares, que é 8 dólares acima dos 105, dá este ganho. Mas se formos olharmos para os meses a seguir, 285 para novembro, 250 milhões de dólares em dezembro, em janeiro ainda com 8 dólares acima do OGE, deu um ganho de 271. Repare, já em abril, já sendo afetado pela queda grande do preço do petróleo, já temos um sinal negativo, ou seja, de 95 milhões de dólares negativo. Isto é reflexo daquele binómio que eu disse, produção menor, ou menor produção, e o preço, aqui, repare, o preço do OGE era o valor de 70 dólares, foi de média do preço de barril de 66 dólares. Portanto, reflete isto. E vamos então aqui concluir a grande diferença entre o preço e a produção de 2023-24, ou seja, a partir de novembro de 2023, mais os meses até abril de 2024 e fazer o mesmo exercício. 2024, 2025. Exato, vamos fazer a comparação. Só pedir aqui à Regi que nos apresente o slide. Da comparação, exatamente. Por exemplo, 2023, a partir de novembro, tínhamos um valor para o Estado global de 546 milhões de dólares, aqui temos 285 e assim sucessivamente. O que é que vai dar? Que no total destes 7 meses, para os ganhos brutos para o Estado e para as agências que exploram o petróleo, 988 milhões de dólares. Se formos para 2023-24, 3,4 mil milhões de dólares. O que é que isto quer dizer? Que entre um ano e o outro, o Estado, e não só, também as empresas petrolíferas, vão arrecadar menos de 71%, ou 2,4 mil milhões de dólares. O que quer dizer que, por exemplo, para o Estado, até agora, até abril, para o Estado, daria 385 milhões de dólares. 25% deste valor para a Agência Nacional de Petróleo e Gás e 14% em impostos do rendimento das transações e da produção. Repara a diferença? E é aqui, esta produção e a redução do valor do petróleo dá estes conclusões. O que é que isto vai implicar? Lá em casa devem perguntar o que é que estes números vão dizer. Ou vão dizer que o Estado vai arrecadar menos dinheiro e vai ter que fazer uma questão de gestão de prioridades nas contas públicas, nas questões da despesa pública, que tem, desde o custo com pessoal, que são custos fixos, o serviço da dívida, que são custos fixos, fornecedores de fornecimento de bens e serviços que também têm contratos fixos com empresas, desde papel, toners, etc, etc. Mas depois toda a outra parte que é variável, que é tendo em conta as disponibilidades do Estado, ter que fazer essa gestão das prioridades para que dentro daquilo que se tem, poder também investir e acudir às necessidades da sociedade e do país. Muito bem, Dr. Sapateiro, muito obrigada pela sua presença em mais uma quinta-feira para análise económica da semana. Nós contamos consigo na próxima quinta-feira. Se Deus quiser, muito obrigado por tudo. Bom dia e bom trabalho. Também.